Vereador Luciano Bezerra, o ano terminando, política, vamos dizer que já passou, agora é o rescaldo, muitas coisas aconteceram. Qual o balanço que o senhor faz, vereador Luciano, desse ano e também da parte das eleições agora de outubro próximo passado? Bom dia. Bom dia. Acho que nós temos ainda um balanço parcial, né? Eu acho que a política, ela continua, né? Nós tivemos o término, sim, das eleições, que, como eu disse semana passada, eu vejo a eleição não como um fim em si mesmo, mas apenas uma fase da discussão de todo o processo de discussão política do nosso país, do nosso município, portanto, na fase das eleições. E o balanço parcial, eu acho que, no que diz respeito às eleições, a sociedade ela reconheceu o trabalho que foi desenvolvido pelo prefeito Edson Vieira. A prova desse reconhecimento é a reeleição da qual ele teve. Infelizmente, nós, na disputa que estivemos para a vaga aqui na Câmara, não conseguimos o êxito nas urnas, em razão, acredito, até de uma disputa muito acirrada que nós tivemos no nosso grupo. Tivemos quase 50 candidatos, e isso, de certa forma, divide a base eleitoral de onde se busca o voto, mas faz parte da regra do jogo da democracia, ganhar e perder. Mas o importante é nós termos a consciência de que temos que contribuir com a nossa cidade e que esse trabalho nós iremos fazer, dando a nossa contribuição, porque política, ela, para quem gosta, para quem faz ela como deve ser, isso é missão, né? E eu tenho isso em minha vida política como missão. O vereador, e depois terminando o mandato, fará o quê, politicamente falando? Nós temos um trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui desde abril do ano passado com a Rede Sustentabilidade. E esse projeto nós vamos manter, emitindo as nossas opiniões, tendo a nossa participação por meio do partido. Porque o ambiente do debate político, o ambiente da discussão política, elas são os partidos políticos. E nós pretendemos fazer isso dentro do Partido da Rede, já que nós temos um grupo interessado em fazer esse debate. E isso é o primeiro ponto para que a gente possa desenvolver esse trabalho. E se for convidado para fazer parte do governo, como o senhor já fez nos primeiros anos do governo Edson, aceitaria? São situações ainda que eu nem cogito, porque o governo, apesar de ser um governo de continuidade, é um governo que ele vai ter que pensar na estrutura administrativa de um segundo mandato. Então, eu não cogito essa discussão, e a discussão própria de quem está na chefia do Executivo, que é o próprio prefeito Edson Vieira. Vereador, falando no âmbito nacional, agora o assunto do momento é essa PEC, a 241/2016, que congela por 20 anos os gastos públicos do governo federal. O senhor que é contador e também entende muito bem das leis, o que é que está achando de tudo isso? Eu lamento a precipitação com a que foi tratada essa PEC, porque o termo que você usou é o termo coerente. Houve um congelamento das despesas primárias do governo. E quando a gente está falando das despesas primárias, estão inseridas entre elas a saúde e a educação. Mas o equilíbrio fiscal ele não vem simplesmente a partir de um congelamento, porque se congela por meio de uma PEC essas despesas primárias e nelas inserida a saúde e a educação, mas no entanto não houve a previsão do governo de que aonde essas despesas são aplicadas ela não tem um congelamento. Basta a gente perceber, por exemplo, que nosso país tem uma expectativa de, nos próximos 20 anos, aumentar o número de idosos, e quando aumenta o número de idosos, aumenta o número de gastos na saúde. E vai haver esse congelamento? Como é que essas pessoas serão assistidas? Como é que podemos falar que a mudança ela vem da educação, quando na verdade a gente restringe ou limita os gastos com a educação? Então, para mim, houve uma precipitação, faltou uma melhor discussão. O governo apenas observou limitar suas despesas, mas não observou outras despesas que poderiam ter sido limitadas, ou fontes de arrecadação, discutindo uma política tributária justa, porque quando se fala na receita para esse ajuste fiscal, se fala apenas em cobrar os impostos, como uma medida de justificar para a sociedade o congelamento ou a limitação desse teto das despesas primárias. Mas não se fala, por exemplo, da redução dos impostos para se aumentar a base de cálculo e aumentar a sua arrecadação. Então, acho que houve uma precipitação
por parte do governo, e para mim são dois atestados. Um atestado da que o governo Temer não consegue fazer a gestão que o país precisa, e o outro atestado é que nós viveremos numa crise nos próximos 20 anos. Luciano, a gente vê também a gente não pode dizer que essa PEC esteja já com favas contadas, né? Que ainda faltam 3 votações no caso, né? Mais um na Câmara e mais 2 no Senado, não é isso? Sim, mas a votação expressiva que se teve na Câmara, ela sugere de que essa PEC vai passar, exceto se houver uma mobilização da sociedade para que se amplie essa discussão e aí reverter esse quadro. Mas no cenário que se mostra, me parece que ela é favorável para a aprovação. Eu não sei se o senhor viu, mas já tem um movimento aí, greve geral, algumas centrais já estão pensando nessa possibilidade, e se entrar nessa seara, aí sim pode ser que mude alguma coisa ou piore, né? Isso é que a gente não quer, mas é o que já se cogita. Sinceramente, assim, eu não vejo nos movimentos que se preparam a força para que possa modificar aquele resultado, né? Nós tivemos outras situações no país, inclusive nas próprias manifestações, quando da discussão do impeachment da presidente Dilma, de que elas não tiveram a força necessária para mudar esse quadro. Eu acho que é preciso o governo discutir de forma séria essa política fiscal para que não traga os prejuízos que com certeza traremos para a sociedade. Não que eu não seja a favor do equilíbrio das contas, isso é necessário, mas que ela seja amplamente discutida e que as medidas não sejam cortando limitando, de modo que prejudique os menos favorecidos. Então a sua opinião é que não aprovaria essa PEC 241. Com essa limitação nos gastos da saúde e da educação, não. E de outras áreas também que não devem ter essa limitação. Voltando agora, só para encerrar, Luciano, você que é um vereador que, inclusive, elogiado por todos da casa, né? Os 17 vereadores, eu acredito que você é um dos mais preparados e tudo mais. Fica alguma mágoa, alguma coisa de não voltar, não renovar o mandato, coisa nesse sentido? De forma nenhuma. Eu disse, eu tenho muita consciência disso, de que é parte do jogo democrático. Quem entra numa disputa eleitoral, ele tem que ter a consciência que ele entra para ganhar ou para perder. Só existem 2 resultados nesse jogo. E, infelizmente, nós perdemos a eleição. Mas nós perdemos a eleição com um sentimento de que fizemos o nosso papel, de que fizemos uma campanha limpa, de que não compramos a consciência de ninguém. Eu posso pôr, junto com minha equipe, a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, sabendo que nós não beneficiamos, de algum modo, da fragilidade do eleitor, que nós não fizemos uso da máquina administrativa, e isso é o que nos deixa tranquilo. É por isso que eu tenho total força de continuar contribuindo com a minha cidade, independente de ter mandato eletivo. O mandato eletivo ele é apenas um detalhe em quem faz política, mas ele não é a base para quem faz política, ele é um detalhe. Muito obrigado, Luciano, e espero lhe entrevistar mais vezes, porque a gente sempre bate um papo muito legal. Muito obrigado. Eu que agradeço, Jair Gomes, mais uma vez estar aqui batendo esse papo legal. Realmente já está com saudade, fazia aí mais de 60 dias que a gente tinha conversado. E parabenizar você pela a condecoração da medalha Padre Zuzinha. Obrigado. Reportagem Jair Gomes.